Hoje, a nível nacional, né, a gente tem aí a AMIGA, né, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, veio nascer depois da primeira marcha das mulheres, né, em 2019. Essa marcha foi construída a partir do próprio acampamento, né, Terra Livre, e a necessidade da gente estar discutindo políticas públicas, né, voltadas às mulheres indígenas. Agora, né, a AMIGA tem um curso correndo aí durante o ano para poder fazer com que as jovens mulheres indígenas de todo o país venham a se politizar mais, a buscar mais os seus direitos. Nós, enquanto mulheres indígenas, em todo esse processo de violência, né, do país, da construção como foi, né, a sociedade brasileira, fomos os primeiros alvos de violência. O corpo da mulher indígena foi alvo dessa violência patriarcal que está aí ainda. Muitas mulheres, até as crianças, né, adolescentes, sendo também, né, números e estatísticas, né, do feminicídio. Por essa necessidade, nós, enquanto mulheres indígenas, começamos essa rede, né? Agora, no mês de setembro, fizemos a segunda marcha, muito significativo, né? Em contexto pandêmico, a gente está realizando e ter atingido o maior número de mulheres indígenas do Brasil. Também tivemos representações indígenas internacionais. Todos os territórios têm algumas articulações e organizações regionais que todas elas têm departamento de mulheres indígenas. Da minha abrangência é a APOIME, né, Articulação e Organização dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a qual represento. Nesse departamento a gente vem trabalhando, né, essa questão também das políticas voltadas às mulheres. Nós também, enquanto lideranças, né, temos esse papel de disseminar, de passar para as mais jovens, as mulheres indígenas mais jovens, o quão importante é o papel da mulher indígena na luta, né, pelos direitos dos povos indígenas do Brasil. Hoje, nós, enquanto mulheres indígenas, estamos ocupando diversos espaços, principalmente o espaço acadêmico, que não é, de fato, né, construído para que a gente, enquanto indígena, esteja nele, e não tem políticas públicas voltadas para a nossa permanência dentro deles, né? Mas nós, né, por sermos povos de resistência e resiliência, achamos necessário estar dentro desses espaços enquanto direito nosso para poder fazer essa desconstrução, desmistificação das nossas histórias, das nossas memórias, das nossas vivências e também, né, fazer com que a sociedade brasileira entenda que nós não somos aqueles estereótipos de indígenas, né, totalmente romantizados e não demonstrando, né, de fato que somos povos de resistência e de luta e povos que sofreram e sofrem até hoje por tentar viver, né, a sua própria ideologia e por tentar viver nos seus próprios mundos, né? As mulheres indígenas também estão aí, né, ocupando o espaço das políticas partidárias. Falar da nossa, né, mana Joênia, né, a Pichana, que está lá representando todos nós, enquanto povos indígenas, né, enquanto deputada federal, e o protagonismo dela nessa luta aí contra essas PLs e contra, né, o próprio marco temporal. A mulher indígena, né, está cada vez mais se apropriando desses espaços, mas com a visão de ocupá-los, né, para poder ter como estratégia de luta e defender os direitos dos povos indígenas do Brasil. Nós, enquanto mulheres indígenas, né, durante o período da votação do marco temporal, estávamos lá. Eu passei mais de 20 dias lá em Brasília, ali na organização, lutando junto com as manas, né, com os nossos lideranças, nossos caciques, coordenadores das nossas organizações, né, a nível nacional, para poder informar e mostrar para a nossa juventude quão é importante a gente promover esses momentos de assembleia na luta pelos direitos, né, principalmente contra esse marco temporal. Essa tese, né, que vai ter uma repercussão geral, que se for aprovada, vai implicar na demarcação, né, na vida dos povos indígenas. A gente também leva, né, através dos temas dos acampamentos, né, esse luta pela vida. Por que luta pela vida? Porque se essa tese for aprovada, né, nós, enquanto povos indígenas, principalmente, né, a gente, povos indígenas do Nordeste,
vamos deixar de existir perante a sociedade brasileira. Eu vou exemplificar, né, enquanto povo tupinambá, que fomos os primeiros a ter o contato com os colonizadores, né, que sempre estivemos e permanecemos dentro dos nossos territórios. Nós, enquanto povos tupinambá, passamos por diversas adversidades, né, de violências, e por muito tempo, pelo fato, né, do catolicismo e dessa política que depois, né, no período da ditadura militar, veio se chamar política integracionista, fez com que, perante a sociedade brasileira, nós não estivéssemos reconhecidos enquanto povos indígenas. É tanto que o povo tupinambá foi ter o seu reconhecimento étnico apenas em 2002, sendo que nós, enquanto povo tupinambá, sempre estivemos, né, dentro do nosso território, esse território que é nosso por direito, esse território que é nosso, né, ancestralmente. Com o marco temporal, vem impactar principalmente, né, as demarcações de terra, as demarcações de territórios, pois se for aprovada essa tese do marco temporal, todos os territórios que não foram demarcados, né, após a Constituição Federal de 88 ou no período de 88, não será de fato, né, considerado mais enquanto território indígena. Então, como que fica, né, aqueles territórios que ainda estão nesse processo de homologação, identificação, né, ainda no processo de demarcação, vai ser engavetados e esses povos não vão ter direito à demarcação dos seus territórios, sendo que é uma tese totalmente inconstitucional, porque perante o artigo 231 e 232, ele garante aos povos indígenas o direito da demarcação dos seus territórios, o direito por vocês ainda permanecerem, né, os povos indígenas permanecerem dentro dos seus territórios. No nosso caso, enquanto povo tupinambá, sempre estivemos aqui, não saímos do nosso território, passamos por diversas nomenclaturas que foi nos dada como forma, né, de tirar a nossa identidade enquanto nação tupinambá. A gente teve um período que foi chamado de caboclos de Olivença. Isso é uma desconfiguração étnica, né, que é usada, né, nesse processo aí de política integracionista, porque ela ainda existe, por mais que tenha outras nomenclaturas, ela ainda existe e ainda está em prática pelo esse governo, né, brasileiro. Então é importante entender que o marco temporal, além de ser inconstitucional, ele é o que vai permear, né, o genocídio, né, dos povos indígenas, o etnocídio e o memoricídio, que ao longo dessas décadas, desses séculos, nós vemos enfrentando. Então vai ser um momento para a gente de muita luta, perca dos nossos direitos, principalmente perder o território. O indígena perder o território é perder a vida, né? É deixar de existir, é deixar de viver a nossa cultura e a nossa tradição. O Supremo Tribunal, ele está para ser o guardião da Constituição Federal. Então, se ele vir a aprovar essa tese, ele está indo de contra o próprio ofício deles e está fazendo com que, de fato, continue esses atos de violência aos povos indígenas e aos seus direitos, né? Continue o genocídio dos povos indígenas.